Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nossa aula número 4 sobre sombras. Boa noite a todos aí. Pessoal que for entrando aí, por gentileza, vai dando um oi se tá tudo ok o áudio, a imagem, se tá legal. Boa noite, Peterson, Fátima, Ivani, Renata, Cíntia. Olá, Cíntia. Boa noite. Marcos. Olá, Marcão. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula 4. Sandra, olá Sandra, boa noite também, seja bem-vinda. Aguardar um minutinho aí enquanto o pessoal vai entrando. Nossa aula 4 sobre sombras. Olá Carla, boa noite. Hoje a aula vai ter um formato diferente. Hoje a aula para vocês, não que as outras não sejam, né? Mas hoje a aula é 100% com a participação de vocês, não tem um tema específico. Então nós tivemos 3 aulas, né, sobre sombras esse mês, tivemos uma introdução, tivemos também uma aula sobre sombra nos relacionamentos e na semana passada tivemos a aula número 3 sobre a sombra coletiva, né? Falamos um pouquinho como que o tema também da sombra pode nos ajudar no nosso dia a dia a compreender, né, por trás das escolhas dos outros também, né, a interagir com a sombra do outro. A gente falou bastante sobre isso, falamos também sobre os aspectos psicológicos reprimidos no coletivo, né, porque nós falamos muito na primeira e na segunda aula sobre a sombra pessoal, mas também temos a sombra coletiva. A gente ficou um pouco focado ali na questão da sombra familiar, né, mas aquilo que a gente falou se aplica também. Quem não assistiu ou perdeu as outras aulas, pode assistir, que ficou gravado, aula 1, 2 e 3, no perfil do IGTV do Instagram. Olá, Raine, boa noite. A Raine chegou animada, hein, Raine? Seja bem-vinda. Então, quem não assistiu, pode assistir as gravações. Quem se perdeu alguma coisa, pode continuar nessa aula, né, que a gente vai trazer sempre de forma amarrando os assuntos, né, de uma forma que fique compreensível para todos, então ninguém vai perder nenhum detalhe, né? Quem assistiu só tem uma vantagem a mais, mas quem não assistiu não perde nada. Beleza, pessoal? Dá tempo para vocês recuperarem e assistir e não vai ficar por fora na aula, dá para vocês acompanharem tranquilos, ok? Bom, então a aula de hoje nós vamos fazer com uma dinâmica diferente. A Raine falando para falar de coisa boa, animação, sempre isso aí, Raine. Então a aula de hoje, como eu disse, não vai ter tema. Então vocês aí que trouxeram as perguntas, podem anotar. Eu vou trazer também, quem quiser, pode participar ao vivo comigo, né, e participar da aula. Então quem quiser participar ao vivo aí, pode enviar solicitação, que eu aceito. Você entra na live, faz a sua pergunta e depois a gente traz outra pessoa para poder participar, tá? Quem quiser, ou pode deixar digitado. Quem quiser participar, vai ser uma dinâmica bem legal, vai ser bem interessante, dá pra gente bater um papo bem legal, vocês trazerem aí as dúvidas de vocês. Então quem quiser pode trazer, vocês podem dar o feedback também, como que foi as outras aulas,
né? O feedback de vocês também é muito importante para a gente dar sequência aí ao nosso trabalho e também trazer conteúdos aí adaptados para vocês. E por falar em conteúdo adaptado, convite também, tá? Amanhã nós teremos aula na plataforma Criando Destino, então quem não conhece ainda a plataforma Criando Destino, ou quem ainda não faz parte, dá tempo. Criando Destino é uma plataforma online onde estamos dando aulas exclusivas para os membros e alunos da comunidade Criando Destino, né? Então lá nós temos conteúdos exclusivos, aulas personalizadas que os alunos escolhem também, e nós vamos ter 2 aulas por semana, vamos ter amanhã e depois de amanhã. Então quem ainda não faz parte, quem ainda não conhece, dá tempo, na bio do meu Instagram tem o link que você clica e acessa gratuitamente já por 7 dias, então dá para você fazer um passeio pela plataforma e verificar se é do agrado de vocês, né? E aí dá tempo para vocês decidirem se desejam ou não fazer parte. Se decidir fazer parte, ainda tem uma carência de 14 dias, que se você por algum motivo não quiser fazer parte, não tem problema nenhum, você pode sair tranquilamente. Quem gostar e quiser continuar, tenho certeza que vocês vão gostar muito da plataforma, conteúdos aí com aulas exclusivas para os membros, né? Então é uma plataforma de ensino à distância, onde eu vou deixar tudo gravado, tudo registrado, tudo que você precisa saber aí sobre o destino, com vários assuntos, vários temas diferentes e aula exclusiva moldada por vocês, né? Então a gente tem as aulas ao vivo e todas elas ficam registradas lá dentro da plataforma também, ok? Bom, enquanto o pessoal vai anotando as perguntinhas aí, eu vou falando um resuminho, né? Um resuminho aí sobre as sombras, né? Para quem não assistiu às outras aulas, para não perder, ficar por dentro, vou fazer um apanhado geral e já vou deixar aberto então para vocês fazerem as perguntas. Quem já quiser ir perguntando, pode fazer. Beleza, pessoal? Então, sombras, né? O que são sombras? São aspectos psicológicos reprimidos pelo ego, né? Então a sombra, pessoal, não é assunto de psicólogo. Brinquei, frisei bastante aí nas últimas aulas que sombra é um assunto que tinha que ser discutido e ensinado para todos, porque está muito presente no nosso dia a dia, permite entender um pouquinho sobre a natureza das nossas escolhas, do nosso comportamento, né? Porque estamos vivenciando situações desagradáveis durante o nosso dia a dia, porque caímos na dúvida, porque que temos aquela ressaca moral, né? Porque que a gente vai criando essas situações, depois não entende por que faz uma coisa e se arrepende, esses dilemas, essas dúvidas internas, não sei se eu vou, se eu fico, se faço, se não faço, se começo, se termino, né? Então as sombras permitem a gente poder estar entendendo tudo isso, né? É a Raine fazendo uma pergunta aqui. Quando fiz a pergunta sobre a sombra no relacionamento, minha dúvida não foi esclarecida porque a pergunta não foi completa. Depois minha dúvida aumentou com a aula de sombra coletiva. Boa pergunta, Raine. Traz pra gente aí. Quer participar ao vivo, Raine? Teve uma vez que você falou que queria participar ao vivo, ficou sem graça. A oportunidade agora. Quer fazer sua pergunta ao vivo? Prefere digitar? Se quiser, só clicar aí que eu trago você ao vivo aqui. Ainda mais se você falou aí que a pergunta não ficou completa e talvez ao vivo fica melhor para você esclarecer melhor aí a sua pergunta. Entra ao vivo com a gente aí. Aguardando aqui a solicitação dela. Vamos trazer a Raine. Ei, Olá, Henrique. Boa Raine. noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou Bem-vinda ao dessinha, vivo aí entro com a ao vivo para gente. fazer pergunta. Gratidão. Que É porque para a ótimo. gente digitar quando está em live, fica limitado, aí fica faltando o espaço para a gente digitar. Quando a Uhum. gente estava na aula de sombra no relacionamento,
eu levantei a questão de aonde que afeta um relacionamento de uma pessoa. Aí eu dei o exemplo de quando os pais se separam, né? E aí uma das partes decide reatar o relacionamento e tem a justificativa de ter sido, de voltar ao relacionamento pelos filhos, né? Só que aí você levantou essa questão assim, porque a pessoa decidiu por isso, mas se ela está satisfeita é uma coisa. Se ela fez ou teve essa escolha, mas ela continuou insatisfeita, a reação pode ser outra, né? E no caso, quando eu estava tentando digitar, realmente ficou faltando isso. A pessoa, ela optou por reatar o relacionamento, mas é claro que ela não levou a vida que ela queria, uma vida tranquila, feliz. Realmente deixou muito claro que foi pelos filhos, não era só pela vontade dela de relacionamento, né? E aí depois teve a aula de sombras coletivas, e eu fiz um paralelo, tipo assim, a pessoa já tinha sombras em relação a essa questão, e aí acho que aumenta, né? Aí depois que reatou esse relacionamento, a sombra da família, onde que isso impacta na vida dos filhos e também no relacionamento dos filhos, entendeu? Nos relacionamentos que os filhos podem ter. Boa, gratidão, Anne, pela pergunta. Bom, então dá para a gente fazer bastante apanhados gerais, né? Então, eu vou responder sua pergunta já fazendo uma amarração no resuminho, então, do que é sombras, que aí fica legal também para quem está entrando, para poder ir acompanhando, caso não tenha assistido a aula. E se eu não for abordando a sua dúvida, você pode ir pontuando que eu vou direcionando, beleza? Beleza. Bom, então, né, Anne, sombra, como a gente falou nas últimas aulas, as sombras são repressões pelo ego, né? Então, um ponto que eu frisei bastante, que eu gostaria, que eu venho sempre batendo na tecla, que já é um grande avanço assim, para a gente trazer para o nosso dia, é a compreensão de entender que dentro dessa casca Henrique, dessa casca Heine, desse nosso corpo físico, o que movimenta e anima esse corpo físico são as nossas escolhas, né? Das nossas personalidades, do nosso ego. Claro que tem outras questões, mas assim, de uma forma, um apanhado geral, né? Então, como se fosse, fazendo um paralelo, tem o telefone, e o que diferencia o telefone de todos os outros são os aplicativos, né? Então, um telefone tem vários aplicativos que constituem, e programas também, né? Não só os aplicativos, mas programas que contribuem para o telefone como um todo. Agora, imagina a situação, nós temos um aplicativo, um telefone, e aí, em um determinado momento, o aplicativo do WhatsApp toma a decisão de fazer uma função. Só que o aplicativo do Instagram não queria vivenciar essa escolha, queria ter feito uma escolha diferente. O aplicativo do Facebook ia fazer outra. Gera uma desarmonia interna com várias personalidades fazendo escolhas. E nós somos assim, nós seres humanos, né? Os nossos aplicativos e os nossos programas são essas nossas personalidades, que vão sendo moldadas e criadas ao longo, né, vão surgindo ao longo da nossa experiência de vida de cada um. Então, cada experiência que nós vivenciamos ao longo da nossa vida gera uma personalidade, e é assim que nós interagimos com o mundo externo. E com até o mundo interno mesmo nosso, né? O nosso diálogo interno, quando a gente fica remoendo uma situação, conversando com nós mesmos, né? Então, essa é a nossa forma de interagir. Só que quem interage na maior parte do momento é o ego. E ego e sombra, né, é a mesma coisa, né? O ego é somente a outra face da sombra, né? O ego é como se fosse, então, essa folha. Um lado é o ego, se expressa, e o outro lado também é o ego, mas, porém, é a parte que não expressa, é a parte reprimida, que é a nossa sombra. E o fato de ser reprimida não quer dizer que ela não está presente no nosso dia a dia. Ela só não está presente quando o ego está em ação. E nas nossas cochiladas durante o dia, relances, momentos de deslizes, essa personalidade vem à tona, e temos alguma atitude que até mesmo a própria pessoa pode se envergonhar, ou se arrepender, ou se culpar, de certa forma ela não ficar satisfeita com isso, né? Então, essa é um
um resuminho aí do que é sombra e como que ela nasce, né, para a gente entender. E o ponto que eu gostaria de trazer é entendermos que temos essas personalidades dentro da gente, né? Então, quando eu faço algo, tive uma escolha, Henrique almoçou peixe com salada e arroz. Quem escolheu esse cardápio, né? Aí vai lá, foi o Henrique. Foi uma das personalidades Henrique, que pode ter uma outra personalidade que não queria comer o peixe, pode ter uma outra personalidade que queria ter comido outro tipo de comida, pode ter uma personalidade que tinha vontade de comer carne e foi reprimida, né? Tá com dó dos animais e não come a carne, ou por uma outra questão. Então, são várias personalidades ali, uma delas faz uma das escolhas e interage, né? Então, esse é um resuminho. Eu usei bastante exemplos de como que nasce uma sombra, né? Como que ela interage, e eu usei vários problemas, assim, situações corriqueiras, simples da gente analisar, e deu para entender o impacto que dá isso a longo prazo na nossa vida, né? Eu usei alguns exemplos simples. Eu usei aquele exemplo lá da criança que está brincando e a mãe interrompe a brincadeira da criança. Não sei se foi na primeira aula. Então a criança está ali brincando, ela está interagindo. Vem a mãe e interrompe a brincadeira. O momento que nasce uma vontade de xingar a mãe, já é uma personalidade interagindo. Mas se o ego fala, opa, não posso xingar a mãe, e reprimiu essa vontade, mesmo que a criança não xingou, temos agora uma sombra com vontade de expressar alguma agressividade com alguém, independente se ela aceita ou não o ego, né? Porque a sombra, se ela foi reprimida, é porque ela não aceitou. Então, se um exemplo desse já cai num dilema, imagina as diversas situações desagradáveis que passamos ao longo da nossa vida, né? Principalmente ali no período de formatação ali do nosso HD, né? Pessoal. Então, ali já geram várias sombras, né? Várias personalidades, vários dilemas, e vai acompanhando a gente ao longo da nossa vida. Agora, trazendo tudo isso para a sua pergunta, né? Então, ali nós temos vários pontos de sombras que podem ser analisados. Primeiro, nós temos o relacionamento dos pais, né? Porque, então, ali não é só o papai e a mamãe interagindo, se relacionando. É toda uma bagagem, toda uma experiência de vida da mãe com toda uma experiência de vida do pai. E todas se interagindo. Então, a gente usa aquele outro exemplo lá que eu uso do carro. Várias pessoas dentro do carro dirigindo, cada um por um caminho. Essa desarmonia dentro do carro já gera um conflito. Agora, imagina vários carros na mesma avenida e cada carro cheio de gente, cada um querendo ir para o lugar. Aumentou ainda mais, né? Então, só a desarmonia interna do papai e só a desarmonia interna da mamãe já tem conflitos pessoais internos de cada um. Agora, imagina tudo isso interagindo com crianças nascendo com essa formatação, né, esse HD pessoal e individual da criança em formatação, né? Então, olha o balaio de gato que dá, né? E isso não é diferente em lugar nenhum. Isso é em todos os lares, né? Então, porque até aquela questão que eu também falei, né? Porque não é uma questão discutida nas escolas, discutida nas rodas de amigos, discutido nas novelas, discutido nos bate-papos, né? Então é um assunto desconhecido por muitos. A pessoa ainda fala assim, isso é papo de psicólogo, né? É um papo de psicólogo, porque a psicologia é uma das áreas que estuda esse assunto, mas é um assunto tão maravilhoso que tinha que ser discutido nas rodas de família, né? Imagina as pessoas tendo esse conhecimento na hora de educar uma criança, né? Não só nisso, até para começar a se compreender. Então, agora trazendo a sua pergunta, que eu usei muito exemplo de como que a separação dos pais afetam de forma negativa uma criança que assiste tudo aquilo, né? E depois como que ela projeta tudo isso no relacionamento. E aí a sua pergunta, me corrija se estiver errado, seria o caminho inverso, né? Os pais se separaram e a mãe ou o pai volta, reatar o relacionamento, mas a volta não foi uma volta agradável, foi uma volta que gerou alguns desequilíbrios e as crianças, como que isso afeta a criança? É essa a pergunta? Aí são as duas vias, né? Já teve a questão da separação.
E aí depois teve a questão deles reatarem isso, mas pelos filhos, não por só vontade própria. O desejo maior, a força maior aí foi pelos filhos. Bom, ela voltou por causa dos filhos, né? Ou ele, né? Uhum. Boa. Bom, então aí nós podemos ter um nascimento de duas sombras. Claro que assim vai muito da individualidade de cada um, porque assim é um detalhe, é uma combinação exata ou errada que gera um pavio aí, uma bomba que explode lá na frente. Então nós temos vários fatores. Então todos os exemplos, né, até reforçando que eu usei aqui de forma ilustrativa para poder ilustrar, claro que não vai ser uma realidade única. O Henrique falou que na live, então, que problema de relacionamento é por causa disso, disso e disso. Então, isso não é uma verdade absoluta, viu, pessoal? É só uma forma da gente trazer uma análise, porque cada pessoa, cada história, pode ser um detalhezinho que muda todo o rumo da questão, né? Então, aqui é só um apanhado geral de acordo com as informações que a gente tem nas perguntas, ou de uma forma para ficar simples o raciocínio, tá? Então, por exemplo, uma possível reflexo disso. Então, vamos começar pela questão da separação, né? Só a questão da separação, ela já pode trazer um dilema para a criança. Quando cai no dilema, é onde que já temos aí a oportunidade de ter as pendulações e aonde que já divide a psique. Quero isso, não quero isso, aceito, não aceito. Caiu no dilema, temos então a dualidade, que o Jung chamou de tensão dos opostos. Então, temos aí essa questão, e tudo aquilo que fica mal elaborado, que fica mal compreendido, que não tem essa harmonia entre as partes. Por exemplo, os pais se separaram, as crianças entenderam, não teve dilema, então a separação foi por causa disso e disso, meu papel é daqui até aqui, isso me impacta daqui até aqui, isso não me afeta, compreendo perfeitamente. Não temos uma sombra. Agora, caiu no dilema. Nossa, será que foi minha culpa? Nossa, será que eu fiz isso? Nossa, tinha que ter terminado mesmo. Nó bem feito para o pai, nó bem feito para a mãe. Nó, e agora? Como vai ficar os irmãos? Caiu no dilema, chegou aquela questão de, tá certo. Não, mas eu acho que tá errado. Não foi minha culpa. Não, mas eu acho que não tive tanta culpa. Caiu no dilema, temos sombras e ego aí. Uma parte vai se expressar e a outra vai se empurrando com a barriga e vai sendo levada. Uma dessas questões, então, que pode virar uma sombra, e agora analisando o ponto de vista da separação, aí vai depender muito. Vou usar um exemplo aqui, talvez eu até tenha usado ele, mas é uma forma simples da gente entender. Porque aí vai depender na individualidade da situação, de o porquê que eles separaram, e sempre analisando, pessoal, no campo de visão, no ponto de vista de cada indivíduo ali. Porque quando a gente está falando de uma visão sistêmica, o fato, por mais absoluto que ele seja, ele pode ser interpretado de várias formas diferentes. Então, você pega uma separação de um casal e tem 3 filhos. No campo de visão da mãe, ela tem um ponto de vista da separação. No do pai, ele tem outro. De uma dos filhos, tem outro. Do outro, tem outro. Então, é muito difícil ter uma verdade em comum ali ou um acordo entre todos os pontos de vista, né? Então, por exemplo, o pai, vamos supor que o pai que escolheu separar. Então, o pai, vamos supor que a justificativa dele, ele arrumou outra mulher, né? E ele fala assim, não, meu relacionamento não dá mais, minha mulher não cuida de mim, não me dá carinho, não me dá atenção, eu chego cansado do serviço, ela só cheia de problemas na minha cabeça, só reclamando, só falando das coisas, não aguento mais ela, então eu estou certo em ter separado. Esse é o ponto de vista do pai na separação. Qual a sombra dele ali? Possível sombra, né? Provavelmente ele teve várias situações ali ao longo da vida, que ele reprimiu vontades que não foram ditas para ele ali, né? Eu usei o exemplo lá na sombra familiar, né? Vamos supor aí que esse pai, quando criança, o pai dele era autoritário, dava ordem, ele era o irmão mais novo da família e o irmão mais velho que mandava, dava as ordens. Depois ele teve a primeira namorada que dava ordem nele, vai trabalhar, tem o chefe que dá ordem, cliente dando ordem, todo mundo dando ordem. Isso deixa ele por aqui. Aí ele não pode falar nada. Ele não pode falar nada porque, né, se ele trata mal o cliente, ele perde a venda. Se ele trata mal o chefe, ele perde o emprego. Se ele trata mal o pai, ele é punido, fica de castigo, apanha. Então a sombra dele está ali
doida para poder explodir com alguém. Chega em casa, a esposa vai e começa a falar com ele, cuida da criança para mim que eu vou tomar um banho. Olha, vigia a panela no fogo para mim que eu vou ali ver um capítulo da novela, vou tomar banho, vou trocar de roupa. Se ele entende isso como uma ordem, se ele entendeu isso como uma ordem, aí qual que vai ser o diálogo interno dele? Nossa, trabalhei o dia inteiro e agora ela querendo me dar ordem, ela querendo mandar em mim, quem ela pensa que é para poder mandar em mim? Ele projeta a sombra dele, então, projeta tudo aquilo que ele reprimiu, aquela vontade de ter falado para o pai, para o chefe, e fala com a esposa. Né? E ali ele começa a descontar tudo na esposa. E aí, lá na rua ou num ambiente, alguém vai suprir uma carência dele em algum momento, e aí ele fala, nossa, minha esposa só me dá ordem quando eu chego em casa e tal, ela só faz um tanto de coisa e tal, e fulana tá me dando atenção, meu casamento não dá mais, e ele termina com a esposa e vai ficar com a outra mulher. Né? Então, essa é a verdade, um ponto de vista dele. Então, aqui uma breve análise tanto de sombra dele, das justificativas e o diálogo interno do pai. No ponto de vista da mãe, ela, o que ela já observa? Né? Mais uma vez, tá, gente? Ilustrativo, tá? Do ponto de vista dela, talvez o momento que ela pede ele para poder fazer algo, ou pede ele de alguma outra forma, talvez é a forma que ela está buscando o momento de ter uma interação, de se sentir com que, por exemplo, quando ela pede, fica com a criança para mim que eu vou tomar o banho, talvez naquele momento ali que ela fez essa solicitação, talvez não seja nem para ele olhar a criança em si, para ela tomar um banho. Talvez a criança ficasse brincando ali, ficava. Só que talvez ela tenha uma sombra de pessoas que não interagiram com ela, de pessoas que não se dedicaram para ela, pessoas que não cuidaram, não fizeram favores, não deram apoio. Né? E agora aquele movimento dele olhar a criança enquanto ela toma banho representa para ela muito mais do que só olhar uma criança. Talvez aquele movimento representa para ela uma falta de apoio que ela reprimiu a vida inteira. Né? Então não teve apoio dos pais, não teve apoio da mãe. Então é por isso que se ele fala não para ela, aquilo vai doer, porque ele não está com raiva, não é dele não olhar para a criança para ela. Né? E sim, porque ela acessa toda aquela dor, e quem sente essa dor e projeta tudo aquilo é a sombra. O ego, talvez uma outra personalidade vai ficar com raiva dele, vai ficar chateado. Outra personalidade pode entender, fala, nossa, mas ele chegou cansado de serviço. Aí é onde começa aquela justificativa. Se tivesse uma briga por causa disso, aí o que ele vai fazer? O que ela vai fazer? No momento, aí vai vir uma personalidade que vai acessar todas as faltas de apoio que ela teve na vida. Depois vem uma personalidade que vai manifestar raiva dele porque não olhou a criança, porque é a mesma personalidade que ficou com raiva das pessoas que não deram apoio. E aí depois vem uma personalidade que compreende o tanto que ele trabalhou durante o dia, que ele não olhou porque estava cansado. E aí essa personalidade fica culpada porque não devia ter pedido ele para olhar, entende? Então, olha o mix de confusões de personalidades interagindo e alternando, e isso 1, 2, 3, 4 vezes, 5, 10 anos, 30 anos, 40 anos de casado, chega uma hora que estoura, rompe o relacionamento. Aí agora, vamos ver agora a análise no ponto de vista das crianças. A criança não está sabendo que o pai, que o avô era autoritário, que o avô materno não dava apoio para a mãe. A criança tem esse dado cognitivo. A informação que ela tem ali, ela está brincando com o carrinho, e o papai chegou e brigou com a mãe, daí a pouco o papai não briga com a mãe, e aí, do mesmo exemplo que eu usei, que ele reprime com todo mundo na vida dele e estoura com a mãe, a sombra pula com a mãe, essa sombra também pode pular no filho. Então, ele reprimiu um monte de coisa, aí a criança está brincando ali, ele tropeça no carrinho, e aí vem uma personalidade e ali e estressa com a criança. A criança não entende de sombra, não entende de projeção, de se o pai teve um dia tenso no trabalho. O ponto de vista da criança vai ver, eu estou brincando aqui, meu pai chegou e me deu um xingão. Opa, brincar errado. Se o pai escorrega e cai ainda, já pode nascer uma personalidade ali, fica, nossa, que culpado que eu sou, que monstro, eu sou, fiz uma armadilha para o meu papai. Né? E aí, ela começa a analisar sempre os movimentos, sempre no ponto de vista dela. E uma separação, e aí vai depender do que ela via no dia a dia. Então, vamos supor, se o pai falava assim, ó, se você não comer tudo, o papai vai embora. Se você não tirar 10 na escola,
eu vou arrumar outra criança, ou vou te pôr de castigo, eu não estou aguentando mais essa bagunça dentro de casa, qualquer hora eu vou sumir. E aquelas brincadeiras, ou aqueles comentários, ou até um momento de uma sombra mesmo xingando e exaltando. Como que a criança vai observando tudo isso? Ela começa a trazer tudo isso para o pessoal dela, né? E aí, depois, em algum momento, os pais separam, aí chegamos nesse exemplo lá que o pai se separou da mãe. Se ela olha para aquele movimento, uma das possibilidades é ela olhar para esse movimento como uma culpa. Se naquele momento ela entender que ela é culpada pelo término dos relacionamentos dos pais, ali já nasce uma personalidade, então, de que, opa, sou culpada pelo término do relacionamento dos meus pais, né? Então, nesse momento, que essa dor, que a repressão não é só de um desejo, de uma vontade, de um sentimento, de uma situação, de um comportamento. Pode ser também uma repressão de uma emoção, de um sentimento. Nesse exemplo entra perfeitamente o exemplo de uma repressão de um sentimento, porque se essa culpa começa a doer tanto nela, ela pode usar o mecanismo da razão para justificar essa disfunção emocional, para justificar essa culpa. E aí ela vai usar justificativas mentais para racionalizar a culpa. Só que o motivo dela racionalizar não quer dizer que essa culpa não exista ou que ela vai sumir. O máximo que ela vai conseguir, e que a maioria das pessoas fazem, é projetar agora essa culpa em outras áreas. Porque para esse motivo não pode. É como se virasse um tabu interno. Nossa, eu não posso sentir culpa da separação dos meus pais. E aí o mental vai usar argumentos, falando, graças a Deus que separou, porque todo dia que eu estava brincando, meu pai tropeçava nos meus brinquedos. Nossa, agora eu posso estudar com mais tranquilidade, não precisa de ninguém ficar me pressionando. Vai usar um monte de razão para justificar essa emoção. E isso não quer dizer, então, que ela não existe. A culpa vai ficar ali. Não, mas eu sou culpado. Não, mas eu sou culpado. E fica aquilo ali. Talvez ela nem perceba, mas a culpa está ali. E aí é onde ela pode levar essa culpa para o resto da vida dela nos relacionamentos, né? Então, se essa pessoa... E ainda mais, vai agravar ainda mais a situação se ela vivenciar as consequências do término desse relacionamento. Então, se por anos a mãe ficou chorando, aí toda vez ela vê a mãe chorando, e aí ela fala, diálogo interno, né? Aí vem a sombra, pula lá, mas olha lá, a mamãe tá sofrendo, tá vendo? Você fez o papai e a mamãe separar, aí já vem a razão, não, que isso, não, nada a ver, ainda bem que separou, ela tá triste, é porque é o último capítulo da novela, ela vai usar um monte de justificativas, porque a mamãe tá chorando, mas aí vai só aumentando aí essa sombra aí, projetando, né? E isso vai... Agora vamos analisando lá, eu fiz uma live também, uma aula aí de autossabotagem, tá? No perfil do Instagram. Como que nós mesmos nos sabotamos, né? Os resultados. Uma autossabotagem no relacionamento. Então, como tudo que foi explicado aqui, vimos que são várias personalidades buscando um objetivo em comum, né? Então, essa personalidade lá na frente, essa pessoa vai buscar um relacionamento. Se uma das personalidades sente culpa por ter, entre aspas, terminado o relacionamento dos pais, essa personalidade vai deixar essa pessoa ser feliz no relacionamento? Não vai de jeito nenhum. Então, a personalidade que quer, que assistiu desenhos da Disney, que viu o Príncipe Encantado, que viu um monte de situação, ou tem várias personagens que vai buscar um relacionamento perfeito. Mas ali vai ter uma sombra que vai falar assim, eu feliz no relacionamento, depois de tudo que eu fiz a mamãe passar? Não posso. E aí é onde ela fica culpada em ser feliz. É onde que ela não se satisfaz com as coisas boas que ela tem e busca formas inconscientes de sabotar de tudo quanto é jeito. Nossa, fulano é bom demais para mim. E fica buscando, criando N situações inconscientes para sabotar esse relacionamento. Entende? Então, esse é um aspecto de como que uma da dualidade do término do relacionamento vai influenciar, dos pais, vai influenciar futuramente para ela. Agora, a outra questão do que você perguntou. E aí, se essa mãe volta? Vamos supor, então, que seja do mesmo exemplo. Já temos essa personalidade, independente se a mãe voltou, se a mãe ficou feliz agora com o relacionamento, se deu certo, se explicaram para a criança que não tinha nada a ver. Aí é que tá, explicou para a criança 100% das personalidades ou só para a parte racional?
Porque você falar com aquela parte que usou toda aquela justificativa mental, fala assim, não, isso não teve nada a ver com o término do relacionamento do papai com a mamãe, viu? Ótimo, essa parte vai aceitar de boa. Não precisava nem falar com ela, porque ela já racionalizou por N motivos. O negócio é convencer aquela criança interior que se culpava. O negócio é colocar todas as personalidades em um consentimento. Não é explicar só para um, porque isso aí é o que muitas pessoas caem no engano. Ah, não, já entendi, já perdoei, já aceitei. Tudo bem. Qual parte sua que aceitou? Qual parte sua que entendeu? Foram todas as partes? Porque se você tem 10.000 personalidades e uma tem o mesmo potencial para interferir nos seus resultados do que qualquer outra, né? Pode ser até mais difícil dela se manifestar, mas uma hora ela pula. É a hora que a pessoa menos espera. Fala assim, nossa, eu nunca imaginei que ia fazer isso. Nunca imaginei que eu ia falar tal coisa, né? Então é só questão de porcentagens em desarmonia. Vemos um assassino, por exemplo. Ali é uma sombra ou várias sombras se manifestando. A parte politicamente correta, quantas pessoas sociavelmente existem com impulsos assassinos, com vontade de matar, e não mata por questão de, né, por uma questão ética, moral, religiosa, social, ou seja, são a maior porcentagem de personalidades dela é contra matar. Mas se existem personalidades ali, aí é onde ela chuta um cachorro na rua, põe um veneno para um gato do vizinho, dá um tiro de estilingue e mata um passarinho. Será que ele queria matar esse passarinho? Queria matar o gato do vizinho? Ou ele queria matar o pai, queria matar a mãe, o irmão mais velho, ou alguém que abusou sexualmente, ou alguém que fez o padrasto que fez a mãe sofrer? Tem uma personalidade ali assassina, entende? A mulher ela pode não se manifestar porque a maior porcentagem está ali. Agora, um assassino em si, que nós temos aquele que pegou, teve um impulso, matou e depois, nossa, eu fiz besteira, não acredito que eu fiz isso. Quantas entrevistas a gente vê nas reportagens aí, a pessoa fala assim, não sei por que eu matei. Ou a família fala assim, nossa, mas ele sempre foi tão bonzinho, nunca imaginei, ninguém imaginava que ia fazer isso. Foi uma sombra que pulou ali. Agora aquele não, aquele que fala, não, eu mato mesmo, eu matei, eu mato de novo, ali a sombra já dominou. Né? Lembrando, gente, sombra não é possessão, são personalidades. A mesma personalidades que interagem fazendo piadas durante o dia, brincando, fazendo um carinho em alguém, ou seja, a maior porcentagem ali das personalidades são mais carinhosas, né? Não tem diferença nenhuma da personalidade que mata. A diferença que eu falo assim, né, em ter o poder de agir, de ação, né? Então, só para a gente ilustrar. Agora, no exemplo, então, da pergunta que você trouxe, a mãe voltou. Independente, então, se voltou, se teve um relacionamento feliz, a segunda etapa desse relacionamento, se foi boa ou ruim, independente do que seja, aquela sombra que nasceu ali quando separou, se existe uma personalidade ali que não entendeu, ela vai continuar pro resto da vida, independente se ela vai ver a mãe feliz pro resto da vida. Aquele momento ele fica carimbado, fica registrado ali. Culpa no relacionamento do papai e da mamãe. Posso agora me punir nos meus relacionamentos. Nunca mais vou ser feliz no relacionamento nenhum para poder compensar tudo isso. Independente do que aconteceu. Agora, se entrando na sua pergunta, a mãe voltou e ainda usou ou o pai e justificou a volta que é por causa dos filhos. Ou seja, no ponto de vista dos filhos, eles já podem ter assumido ali a responsabilidade então da volta dela. Ó, mamãe voltou por nossa causa. Se essa volta foi uma volta desastrosa, o diálogo interno pode ser o seguinte: mamãe voltou, mamãe está sofrendo. Mamãe voltou por nossa causa, mamãe sofre por nossa causa. Né? Agora, além da sombra do término, nasce agora uma outra sombra de culpa com voltas e segue o mesmo raciocínio, a mesma questão agora projetando. Agora ela tem duas. Na verdade, ela tem um monte, né? Que aí tem a sombra do parque na escola, tem a sombra que a gente analisou só duas, que são várias, né? Mas agora ela já tem. Porque o fato, que talvez o que você tenha perguntado, que seja dúvida de muitas pessoas, tá, ela teve a sombra, nasce a sombra porque terminou.
Agora a mãe voltou, essa sombra vai anular a outra, vai resolver, vai equilibrar, vai anular, vai ter as duas, como que é? Vai ter as duas. E pode ter muito mais. A pessoa nunca O vai ser fato de feliz, gerar né? uma nova sombra, o fato de gerar uma nova sombra não quer dizer que vai apagar a outra. Agora vai ter mais outra personalidade. Tem duas sombras, com mais dois egos, então agora já são 4 personalidades. E ainda temos a essência ainda, que a gente falou, a essência da centelha divina. Então, só nesses 2 movimentos aqui, numa análise grosseira, nós temos 5 personalidades. Nós temos o ego que justificou porque a mãe terminou, a sombra que se culpou pelo término do relacionamento, a sombra do sofrimento da mãe por ter voltado, e o ego que vai justificar, vai fazer o mesmo movimento que fez com a separação. Já tem 4 personalidades aí. E a essência assistindo tudo isso. Né? Então já temos 5. 5, cada um querendo uma coisa diferente, já dá uma confusão. Imagina isso agora ao longo da vida inteira. Né? É aonde nós temos aí a nossa sociedade cada vez mais, digamos, com conflitos incompreensíveis, né? Sem entender o porquê por que aconteceu tal coisa, por que gerou certa situação, por que eu faço isso, por que eu quero uma coisa, por que fulano não me ama, por que eu não dou certo no relacionamento, por que eu vivencio tal fato, por que eu sou assim, por que eu não sou diferente, por que isso sempre acontece comigo. Então, entender as sombras é um assunto maravilhoso que permite a gente saber aonde está o X da questão. E ainda nesse imbróglio todo, eu ainda trago a questão da sombra coletiva da família com esse motivo do casamento ter sido reatado pelo motivo dos seus filhos. E aí entramos na sombra coletiva, entramos na sombra familiar. E aí nós temos várias sombras interagindo e a pessoa nesse tiroteio todo. E aí naquilo que você perguntou, né, que talvez seja a dúvida de mundo, o fato de nascer uma outra sombra no mesmo tema, no mesmo movimento, vai anular a outra? Não. O que vai resolver a situação de uma sombra é o autoentendimento. É aquela criança interior, aquela lá que se culpou, não é a que justificou, não é as outras personalidades que foram surgindo depois, é aquela lá que se culpou. Porque é onde a maioria das pessoas cai no engano. Ah, não, já entendi, já me perdoei, já aceitei, eu sei que papai teve uma infância difícil, mamãe teve. Quem que entendeu isso? A personalidade que justificou, uma personalidade que nasceu 3 anos depois que terminou o relacionamento, uma personalidade que nasceu antes, mas que não teve nada a ver com o conflito, não adianta nada. Vai resolver é a hora que aquela personalidade que se sentiu culpada entender. Uhum. Mas ela entender porque ela compreende mesmo, não porque o ego convenceu ela. Não, é assim, pronto, acabou. Né? Então, isso não é entender. Isso é ser convencido. E ser convencido não muda nada. É a mesma coisa que você pegar uma criança e falar com ela assim: se você mexer no fogo, eu vou te bater. Você não convenceu, se você convenceu ela não entendeu nada que o fogo é perigoso. Enquanto ela tiver com medo de você, ela pode até não mexer, mas ela não aprendeu nada com isso. Ela em si não atendeu. Ela foi convencida. E aí, qualquer momento que der uma curiosidade nela, qualquer coisa, ela vai lá e mexe no fogo. Diferente daquela criança que entendeu. Falou assim, não, realmente o fogo é perigoso, o fogo esquenta, queima, dá queimadura. Se eu mexer, eu vou me queimar. Então, eu não vou mexer. E isso é ela entender. Então, a sombra ela é resolvida quando ela é entendida pela parte que foi reprimida. Esse que é o X da questão. Então, o exemplo do impacto disso na vida de uma pessoa adulta, depois disso tudo, a pessoa pode, né, trazer culpas tanto da separação quanto da volta dos pais, e isso refletir no relacionamento dela e ela se culpar por isso. Então, ela nunca se permitir dar certo com uma outra pessoa por se culpar ou por achar assim, eu não posso ser feliz porque minha mãe nunca foi feliz, então eu também não posso ser feliz. Isso é um exemplo de impacto que isso pode trazer na vida adulta de uma pessoa. Exatamente, e gerar sombras futuras. Porque aí vamos supor, a criança está com culpa porque terminou o relacionamento dos pais. E agora ela vai para um outro relacionamento. Encontrou uma pessoa bacana, está namorando, beleza, está ali feliz da vida,
Mas aí a sombra dela lá que terminou com o relacionamento dos pais não vai deixar ela ser feliz nesse relacionamento. Vai sabotar de N formas. E aí agora ela vai se sabota e termina com esse relacionamento que ela tem. Pronto, terminou. Aí essa sombra aqui vai ficar ali. Ufa, graças a Deus, agora eu não vou ficar feliz, porque aí agora tá equilibrada a minha balança interna, né? Mamãe sofreu, agora eu sofri também, né? Eu e mamãe estamos niveladas, né? Ai, que alívio que eu terminei com o relacionamento. Só que aí a outra personalidade que queria continuar com o relacionamento vai ficar pé da vida, e aí vai surgir, aí nasce uma outra sombra agora que vai se culpar pelo término desse relacionamento, que vai fazer parte dessa bagunça toda, e agora nós temos mais outros Ed, mais outra soma, e vai virando aquela bola de neve. Entendi. E é por isso que a pessoa, quanto mais vai envelhecendo, mais problemas ela vai acumulando, mais frustrações, mais culpas, mais rejeições. A hora que isso começa a transbordar na consciência dela, vai para o corpo físico, gera doença e vira aquela bola de neve danada. Respondeu sua pergunta? Respondeu. Respondeu sim, Henrique. Respondeu, obrigada, tá? Acredito que muitas pessoas devem estar perguntando também, e como que a gente resolve tudo isso? Né? Tá, como que explica para essa criança interior? Tem que ter muita prática. Isso, na prática, não é fácil. Assim, na teoria até seria. Né? Na prática é difícil, por quê? Porque o ego é justamente a pessoa que mais nos conhece. Então, ela vai usar os argumentos mais fortes para fazer a gente se sabotar. Né? Então, e o que dificulta normalmente é esse vínculo emocional, esse sofrimento emocional com o fato. Então, o primeiro ponto para poder ajudar a resolver essa situação é primeiro saber que isso existe, saber que as nossas vontades não é só uma pessoa, uma personalidade dentro dessa pessoa. São várias personalidades. Só de saber que isso existe, você já começa a fragmentar a situação. Você já sabe com quem você conversa. Você não muda a forma de conversar com uma pessoa que você está interagindo se você está num grupo de amigos. Se você tem um amigo que é ignorante, um outro que é carente, um outro que é mais brincalhão, você não adapta a sua forma de conversar com cada um deles? O ignorante você não vai conversar com mais cautela, porque senão qualquer coisa ele pode ser agressivo com você. O carente você não vai falar com uma certa delicadeza, que qualquer coisa ele pode se sentir rejeitado, ficar com raiva de você. O brincalhão você já não tem uma liberdade de falar de uma forma mais extrovertida. Então entender que nós temos várias personalidades internas já muda o nosso diálogo interno, que já permite uma conversa com nós mesmos. E aí outra coisa que dificulta é o carimbo emocional, é o sofrimento. Terapia é uma forma da gente trabalhar tudo isso. Né? Aqui a gente trabalha, a gente sempre indica HQI. Quem não conhece pode pesquisar aí na nossa agenda, e aí eventos, a gente tem eventos gratuitos onde a gente ensina a ferramenta para poder buscar esse equilíbrio, tanto trabalhar os padrões mentais, emocionais, então a HQI é uma ferramenta para isso. Sombra não é ferramenta, sombra é um entendimento, são conceitos psicológicos que a gente consegue trabalhar e compreender e se compreender. Né? Terapia são ferramentas que você pode usar para poder agregar com tudo isso. Né? Então, outra forma, que é o que eu venho batendo na tecla, né, porque são tabus colocados aí pela sociedade. Né? Antes, terapia, psicologia, essas coisas era coisa para doido. Né? Não. Terapia, ela serve para qualquer pessoa que tem desequilíbrios internos, seja mental ou emocional. Né? Então, uma pessoa que não conseguiu lidar com as emoções, terapia é uma ferramenta para poder trabalhar tudo isso. Né? A Ivanita perguntando, essa bola de neve não tem fim, essa né? bola de neve não tem fim, você acabou de responder, né? Tem fim. Né? Ela não tem fim quando a gente vai alimentando aquilo tudo ali. Né? A nossa consciência é como se fosse uma casa. E casa acumula sujeira. Se a gente for acumulando essa sujeira por muitos anos sem fazer limpeza, vai parecer que não tem fim a faxina da casa. Mas se a gente começar a cuidar da gente com muito amor e carinho, começar a vasculhar e começar a olhar para dentro, né, a gente vai conseguir, sim, fazer essa limpeza. E aí tem hora que tem fim, sim. Tá bom. Okay? Obrigada, Henrique. Tchau, boa noite, viu? Gratidão, Raine, pela pergunta. Pessoal, pode fazer mais perguntas aqui. Vou ver quanto tempo nós temos aqui. Vocês podem trazer as perguntas, quem quiser participar ao vivo. Deixa eu ver, parece que teve uma pergunta aqui da Renata. Olá, Renata, boa noite. A Renata deu um oi para ela quando ela entrou, assim, a mesma Renata.
Vamos lá. Quando uma pessoa age de forma agressiva o tempo todo, mas quando faz o uso de álcool, ela fica calmo e tranquilo. Quem é essa? Quem é sombra e quem é ego? Muito boa pergunta, Renata. Nesse caso, eu uso um exemplo que é muito comum, o inverso. É aquela pessoa que é calma, que é tranquila, e quando ela faz uso de bebida alcoólica, ela tem uma expressão agressiva. No caso da sua pergunta aqui, tem o caminho inverso. E é uma pergunta interessante, Renata, gratidão por compartilhar, porque sombra, pessoal, nem sempre é que a gente falou de repressão. Então, é repressão de qualquer situação, comportamento, emoção, sentimento, atitude, vontade, desejos. E nem sempre a sombra vai ser uma repressão de algo negativo. A sombra também são repressões de coisas positivas também. É tudo que foi reprimido. Se, nesse caso, igual da sua pergunta aqui, uma pessoa que reprimiu a calma e a tranquilidade, da mesma forma que personalidades negativas, entre aspas, pode se manifestar em algum momento, a personalidade positiva também pode se manifestar. Porque a personalidade positiva também pode ser reprimida, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma personalidade calma e tranquila, vamos supor que ela viveu em um ambiente onde, se ela fosse calma, passiva e tranquila, ela ia ser sujeita a várias punições. Imagina que você está num ambiente onde tem muita briga, muita confusão, e se você for calmo e tranquilo, você vai só apanhar. Então, se uma característica natural dessa pessoa é ser calma e ser tranquila, ela pode reprimir essa calma e tranquilidade para ser mais agressiva no dia a dia dela, porque se ela for calma e tranquila ali, ela vai estar sujeita a punições, né, ou situações desagradáveis, né? Então, uma forma dela interagir ali é ser mais agressiva, mais, mais autoritária, né? E ela reprime uma parte dela ali que quer ser calma e tranquila. E agora, lá na frente, ela pode fazer o inverso. Ela pode ser, por questão de já estar condicionada a ser agressiva, o momento que ela bebe é o momento que esse ego sai de cena e agora a sombra, agora é uma sombra de uma personalidade calma, tranquila. Então, por isso que é legal essa sua pergunta aí, né? Porque foi uma questão que eu não abordei e, graças à sua pergunta, deu para a gente trazer. É interessante, sombra, pessoal, não é só repressão de coisas negativas. A pessoa pode reprimir algo positivo também, ok? E uma das manifestações, né, da sombra é quando o ego sai, na verdade, né, a sombra ela se manifesta quando o ego sai do estado de vigília. Então, vamos supor, uma pessoa que vamos fazer agora o inverso da pergunta, é aquela pessoa calma no dia a dia, tranquila, né? Então, o ego está no estado de vigília. Então, quem manifesta ali é a personalidade calma e tranquila. Só que aí, essa pessoa, vamos supor que ela tem uma sombra de agressividade, que está ali reprimida. Ela só não expressa porque a personalidade calma está ali. Quando a pessoa faz uso de bebida alcoólica ou qualquer outro estímulo artificial que vai mudar a personalidade dela ou o comportamento dela, né? O que ela vai fazer? Ela vai adormecer a parte dela consciente. Então, uma pessoa que está alterada, seja por uma bebida, seja por um remédio ou droga, seja qual for o estímulo que ela usou, ela vai adormecer a capacidade racional dela. Ela vai adormecer a parte consciente. Quando ela adormece essa parte consciente, quem vem à tona? O inconsciente. E aí é onde esse inconsciente que pode emergir, então, uma personalidade, uma sombra agressiva. E aquela pessoa que faz ali algo que não é comum do dia a dia dela. E aí aquela pessoa que fala assim, nossa, a pessoa é tão tranquila, foi só ela beber que ela se transforma. Né? Por que ela faz isso? Porque veio à tona essa personalidade inconsciente. E da mesma forma, o inverso, que é a sua pergunta. Então, se é aquela pessoa, então, agressiva ali o dia a dia, ela está agressiva no dia a dia porque é a parte racional, a parte consciente dela que está se manifestando. Se ela tem uma sombra reprimida de uma personalidade calma e tranquila, quando ela adormeceu essa parte racional,
ela começa a ficar inconsciente por causa da bebida, vem à tona o inconsciente dela. E se no inconsciente dela mora uma personalidade calma, é onde ela pode se manifestar calma durante esses momentos. Ok, Renata? Ficou clara aí a pergunta? Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Quem quiser fazer mais perguntas, participar ao vivo, temos alguns minutinhos. Enquanto vocês digitam aí, vou reforçar também um convite, tá? No dia 3, quem gostou aí das aulas de sombras, quer aprofundar, quer saber um pouco mais, no dia 3 de outubro, vai dar no sábado, nós vamos ter um workshop em plataforma fechada, com duração de 4 horas, onde a gente vai fazer análises mais profundas, né? Tá interagindo melhor, vamos trazer mais questões. A gente vai estar abordando, então, aí um workshop sobre sombras, tá? Então, com duração de 4 horas, workshop fechado, em plataforma fechada. Quem quiser participar, tá? Vai ser no dia 10. Ainda temos algumas vagas. Eu lancei uma condição especial aí para o pessoal. As 10 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar uma consultoria de 40 minutos online comigo, onde a gente vai estar batendo papo no individual aí durante 40 minutos. Vamos aí identificar algumas sombras pessoais. Vou estar conversando com você aí de acordo com a sua necessidade. Então, os 10 primeiros que se inscreverem no workshop, tá? Vai ter aí de brinde aí um momento aí individual comigo aí no 40 minutos online, onde a gente vai estar abordando algumas questões pessoais aí que você deseja trabalhar, algumas dúvidas aí que seja pessoal. Então, quem quiser participar, tá? Pode chamar no privado para a gente fazer a inscrição. Ainda temos vagas ainda para as consultorias, tá? Os 10 primeiros vão ganhar essa consultoria. O investimento do workshop é R$ 255, tá? A gente divide aí no cartão, débito, crédito, só clicar no link lá, envio para vocês. Quem não tem cartão, quiser participar, a gente divide no boleto. Então, a gente vai adaptando aí para que você não perca nenhuma informação, nenhum conteúdo, tá? Para ficar bem acessível aí para você. Quem quiser participar, só me chamar lá no privado para fazer a inscrição, ok? Outra questão que eu não abordei, que é interessante, né? Vou deixar esse tempinho aqui também para poder deixar as referências, quem quiser também estudar, fazer uma pesquisa, né? É uma reverência a todos aí que contribuíram para o conhecimento aí que eu fui pesquisando e estudando sobre sombras, né? Então é um momento muito legal que eu gosto de fazer essa referência a quem foram as referências, né, que tivemos. Então, sombras, quem quiser aprofundar, tem muito conteúdo legal aí, do Jung, né, que ele é um psicanalista, assim, maravilhoso. O Jung é uma pessoa sensacional, que deixou muito conteúdo maravilhoso. O Jung, ele é tão fantástico, né, que ele, além de deixar vários conhecimentos, né, da sombra, que é maravilhoso, não foi só de sombra. Então, Jung tem vários conceitos, vários assuntos, vários conteúdos, né, maravilhosos, e um deles é as sombras, né? Então, quem quiser aprofundar, as sombras é um assunto muito antigo, mas ficou popularmente mais conhecido, e trago com o nome de sombras, né, que teve outros nomes a ser abordados antes, né, no workshop a gente fala com mais detalhes, mas o assunto sombras ficou famoso com o Jung, né? Então, ele que cunhou o termo sombras. Então, a biografia do Jung, os psicanalistas, que são os discípulos do Jung, também deixaram muito conteúdo bacana, né? Na internet tem alguns documentários, tem um que chama O Efeito Sombra, está disponível no YouTube também, muito legal, com o Deepak Chopra, e esqueci o nome agora da moça, que ela também publicou um livro, e ela que foi quem organizou o documentário, também muito legal. O professor Hélio Couto, maravilhoso, ele tem uma plataforma onde tem vários conteúdos dentro da plataforma dele. Dentro desses conteúdos, ele aborda vários temas, e um deles, lá tem uma série com umas 7 ou 8 aulas de sombras também, que ele aborda, e também está de uma forma maravilhosa também aí, a abordagem. O Instagram já está avisando aqui que vai cortar, temos 17 segundos, vou deixar esses segundinhos então para deixar um beijo para vocês, gratidão a todos aí que participaram, que assistiram às aulas, né, pelo carinho de vocês. Deixe o comentário abaixo aí se foi válido, se gostaram, e